E aí, fião, escutando aqui Templo Soul, Apocalipse 16, o último dia, essas épocas de pandemia, né, rapaziada, alguns preocupados, outros neuróticos e por aí vai, né, mas o que me interessa aqui agora é o seguinte, irmão, tá aqui dando dinheiro, não adianta pôr na bolsa do terno, eles não aceitam no inferno. Mas vamos lá, filhão. Vamos falar sobre a era Putin, a última das grandes eras. Ela começa no ano 2000, eras soviéticas. Eu me lembro muito bem que eu falei para meus alunos o seguinte, velho. Quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas e George Bush, o filho, tinha assumido o governo, o pessoal preocupado com o Bush, eu falava, cuidado, o grande nome não é o Bush, é o Putin. Putin tinha já na cabeça um governo a longuíssimo prazo. O Bush no máximo 8 anos. O Putin, vocês estão vendo que é quase ad perpétuo. Ele está botando aí algumas modificações na Constituição russa para ficar no poder praticamente eternamente. Por isso que o Putin é chamado de novo czar. Mas o que aconteceu no governo Putin? Vamos rapidamente elencar algumas coisas. Primeiro, aconteceu a caça aos barões, aos chamados barões do petróleo, os czares do petróleo, czares do petróleo. E aí os czares queriam poder, essa é a grande realidade, os czares do petróleo queriam poder. Eles queriam assumir o poder na Rússia, e quando o Putin assume, eles se assustam, e o Putin vai fazer uma coisa simples, vai quase reestatizar todo o petróleo russo. Ele vai cobrar os impostos que os caras não pagavam. Então muitos dos czares sumiram de lá. Segunda situação que nós temos do Putin, o aumento dos investimentos na área bélica. E ele já mostrou o que veio. O que ele mostrou que veio? Quando ele sufocou a rebelião na Chechênia. Tanto é que depois tivemos aí no governo Putin uns ataques ao teatro de Moscou, que foram chechenos, todos mortos lá pelas Spetsnaz, inclusive reféns. Putin foi na televisão, todo mundo o apoiou. Depois o ataque à escola de Beslan, em 2004, 2005. Os Spetsnaz russos foram lá, crianças morreram. Aí depois o pessoal disse o seguinte, que na realidade aquilo poderia ter sido os Spetsnaz que mataram por engano, não sabemos. E depois com as viúvas negras, os atentados aos trens de Moscou, acho que foi em 2010, se não me falha a memória. Quando as viúvas, por que viúvas negras? Não porque eram agentes da KGB, eram as viúvas daqueles indivíduos que morreram na guerra da Chechênia. Pronto, então tivemos aí algumas situações. Mas ao mesmo tempo nós tivemos os Jogos de Inverno na Rússia, né? A Rússia lá, e a Copa do Mundo, que isso é importante. Houve a tentativa de boicote pelo Ocidente. E por que tem essa tentativa de boicote pelo Ocidente? Porque a Rússia vem novamente tentando se expandir e ser a União Soviética de outrora. Só para você ter noção, o uniforme do exército russo, do soviético, tinha lá, né, aquele símbolo do foice e martelo, e foi tirado, e o pessoal dizia que aquilo ali era um símbolo de poder. O Putin restaura, não que ele fale que a Rússia é mais socialista, mas ele restaura o símbolo de poder, faz investimentos pesados em armas. O pessoal esquece, o pessoal vê aí os investimentos do Putin de 50, 60 bilhões de dólares abaixo da China, mas deve ter esquecido que o Putin, na determinada época aí, uns 3, 4 anos atrás, ele alocou quase 700 bilhões de dólares, não para criar quase novas armas, mas para pegar aquelas armas da época do Brezhnev, dar um talento nas armas e manter-se principalmente como a segunda superpotência do planeta. Você pode ver que a China teme a Rússia, não tem nem como comparar o poderio bélico da China com a Rússia, né? E isso, o que eles pegaram foi lá da década de 70, da época do auge, que era Leonid Brezhnev. Além do mais, a Rússia se expandiu mesmo, ela chegou, se expandiu na Ucrânia, vocês viram, ela anexou a Crimeia em 2014, né? Se você pegar a Ucrânia, um dia a gente vai falar um vídeo sobre isso, ela é dividida praticamente em duas. A parte leste, que é a parte direita do mapa, ela tem influência russa. A parte esquerda, que é onde está a capital Kiev, ela tem mais uma influência europeizada, e a Crimeia, onde tem o porto de Sebastopol, que é importantíssimo para a frota naval da Rússia do Mar Negro. Ele anexou a Crimeia. Ele invadiu a Geórgia em 2008, né? 2009, quando a Geórgia foi convidada, se não me falha a memória, para fazer parte da OTAN.
Então havia um acordo que os países da ex-União Soviética não poderiam ser convidados pela OTAN e União Europeia. Ele invadiu dizendo defender a democracia dos ossétios, que depois a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. E aí ele sofreu retaliações, envenenamentos de jornalistas, envenenamentos de alguns indivíduos que eram inimigos do poder de Putin. A Rússia, você sabe que ela é uma referência, um ícone nessa situação aí, que acontece muitas vezes. Houve, como é que eu posso falar? A Rússia, por exemplo, ela criou uma lei, né, na época lá, que indivíduos, por exemplo, com AIDS não entrariam na Rússia, turistas. Aí foi criticada internacionalmente e o Putin falou, a Rússia quem manda somos nós. Quer dizer, na realidade ele. Então o Vladimir Putin, ele tem um governo altamente duro e que também não há aquela liberdade de imprensa que havia, por exemplo, com Gorbachev, de jeito nenhum. Não é? Os órgãos de imprensa são sabedores disso. Tinha aquele grupo de punk, né, de meninas lá, Pussy Riot, eu acho que se não me engano, que fez lá um show lá, um clipe numa igreja, foram presas, quer dizer. Então você vê que a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa no governo Putin não são referenciais do seu governo. Mas a Rússia, ela vai crescer por causa do quê? Do petróleo, né? A Rússia é um país, apesar de tecnologia, petrodependente. E ela então cresce muito com o petróleo. Lembrando a vocês também que a Rússia de boba não tem nada. Ela fez acordos quando começaram as retaliações à Rússia por várias situações, pelo expansionismo russo, porque a Rússia entrou com os 2 pés na Síria, apoiando o governo de Bashar al-Assad contra os rebeldes, então mostrando a força dela. A Rússia mandou um ultimato para Israel na questão de Palestina, dizendo assim para eles resolverem, para que eles não pudessem interferir. Então a Rússia vem mostrando cada vez mais força dentro do cenário internacional militar. E aí começaram as retaliações da União Europeia, retaliações dos Estados Unidos. Lembrando a vocês que a Rússia foi banida, e nós temos um vídeo que mostramos aí, o doping, o banimento da Rússia das Olimpíadas, justamente por isso. A Rússia foi banida das Olimpíadas com a questão do doping. E ali eu explico que doping, meu filho, atletas de ponta quase todos fazem uso. Agora, se ninguém pega, é hipocrisia, então a hipocrisia reina dentro do planeta, né? Você sabe disso. Então é o seguinte, fora isso, o Vladimir Putin agora, como eu falei para vocês, ele com mão de ferro, ele é um novo czar, ele comanda toda a Rússia e os seus expansionismos. As relações com a União Europeia estão estremecidas e, como eu já falei em alguns vídeos, ele e Donald Trump hoje são as grandes figuras do antiglobalismo, que são contrários a essa globalização toda. Então, rapidamente fizemos aí uma palhinha, mais ou menos, do governo Putin. Isso aqui é dica, não é aula, você vai perguntar logicamente ao seu professor. E falando que no governo Putin já há o Putin querendo também o controle da rota transpolar, passando pelo Polo Norte, que já falamos em alguns vídeos, Brasil e Antártida e outros que nós colocamos aí. Apesar da Antártida ser o Polo Sul, eu comentei sobre a rota transpolar. Cola conosco, estou escutando aqui Pregador Lu e Apocalipse 16, Apocalipse 16 e Templo Soul. Tamo junto, fião, é nóis, já Elvis.